Olá, meus amores e minhas amoras, sejam bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Fox Concursos com a professora Carla Kurz. E hoje nós vamos conversar sobre o fechamento das fábricas da Ford no Brasil. Se você não entendeu exatamente o que isso significa na sua vida, e agora, você vai poder comprar carros Ford ou não vai poder? Se você está interessado, fica comigo até o final dessa aula que tem muito conteúdo para você. Bom, mas antes de falar especificamente sobre o conteúdo, não se esqueça de adquirir ainda mais conteúdo com as nossas postagens no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify, no Twitter e no LinkedIn, ou seja, você não tem escapatória, tá? Você consegue alcançar conteúdo em todas as redes sociais que o Fox Concurso está em todas, ou quase todas, certo? Bom, então entenda o fechamento das fábricas da Ford no Brasil. Vamos conversar aqui porque após mais de 100 anos no país, a montadora americana anunciou que vai fechar as suas 3 fábricas brasileiras agora no ano de 2021, como assinalou aqui no dia 11 de janeiro de 2021, o G1. Ford encerra a produção de veículos no Brasil. Serão fechadas as fábricas de Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo, e da Troller em em Horizonte, no Ceará. A marca vai continuar vendendo carros no Brasil, mas apenas modelos importados. Segura aí o seu Ford que vai virar relíquia. Olha lá então, né? Então foi no dia 11 de janeiro de 2021 que a Ford anunciou que fecharia essas fábricas, encerraria a produção de automóveis no Brasil, com a decisão então de 3 fábricas, né, serão aí fechadas no Brasil, como a reportagem nos diz: Camaçari, na Bahia, Taubaté, São Paulo, Horizonte, Ceará. As atividades das 2 primeiras, né, que é Camaçari e Taubaté, serão interrompidas imediatamente, e a de Horizonte, no Ceará, que produz jipes para a marca Troller, continuará funcionando até o último trimestre de 2021, né, como anunciou aqui a revista Valor Econômico. Também no dia 11, Ford vai encerrar a produção de veículos no Brasil e fechar as fábricas. Montadora diz que o fechamento resultará na demissão de 5.000 empregados. Vamos conversar também sobre isso, tá? Porque você vai entender o seguinte, ó, a Ford, ela não irá sair por completo do Brasil. O Centro de Desenvolvimento do Produto lá na Bahia, onde são desenvolvidas as novas tecnologias, continuará funcionando, assim como a sede administrativa e o campo de provas, que é usado em testes, né, de automóveis, ambos no estado de São Paulo. Além disso, a empresa continuará vendendo carros no Brasil, mas eles serão importados de outros países, como eu havia dito para você até há pouco. Ao todo, como a Valor Econômico falou ali, né, nos mostrou, entre as demissões, são 5.000 empregos, né, é muita coisa, e entre as demissões, compensações e pagamento de dívidas, o custo das operações de encerramento deverá ser de 4,1 bilhões de dólares, isso no câmbio do dia 12 de janeiro corresponde a 22,5 bilhões de reais no nosso, né, aqui fazendo esse câmbio. Então o Estadão publicou também, né, Ford anuncia fim da produção no Brasil após um século e vai demitir 5.000 funcionários. Companhia que fabricava veículos desde 1919 vinha fazendo cortes de pessoal nos últimos anos e sofrendo queda de vendas superior à do mercado. Demissões vão afetar as operações brasileiras e Argentina. Calma que vai ter mais conteúdo aí, fica tranquilo, tá? Então, o anúncio da montadora americana, a Ford é americana, né, não foi recebido, então, com uma surpresa por especialistas, talvez por você que não estivesse acompanhando, né, ficou surpreso, mas os especialistas já previam isso, até porque 2 anos antes, né, ou seja, em 2019, a multinacional já havia anunciado o fechamento da fábrica em São Bernardo, em São Paulo. Até a Agência Brasil, aqui, olha, de 19 de 2 de 2019, a Ford anuncia fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo, né? Então, ele ali, ó, no Brasil, deixará de comercializar as linhas Cargo, F4000, F350 e Fiesta, assim que terminarem os estoques. Então, né, a manutenção do negócio teria exigido um volume expressivo de investimentos para atender às necessidades do mercado e aos crescentes custos com itens regulatórios, sem, no entanto, apresentar um caminho viável para um negócio lucrativo e sustentável, disse a empresa em nota. Isso em 2019. E aí,
para você entender tudo isso, essa é a notícia, tá? Essa é a notícia que introduz a nossa aula de atualidades. Mas você sabe que as suas provas de atualidades, elas exigem de você uma melhor compreensão de notícias. A notícia, ela passa, mas o que significa isso? O que está por trás disso? E aí vem a professora Carla e te explica. E eu vou te mostrar hoje os pontos-chave para você entender a interrupção da Ford no Brasil e poder gabaritar a sua prova de atualidades, tá? Então, assim, até o início de 2021, a Ford empregava 6.171 pessoas no Brasil. Boa parte delas deve ser demitida até o fim do ano, com o encerramento da produção da montadora americana no país, como disse a reportagem aqui, como mostrou a reportagem do G1, nesse estudo aqui, ó, Ford fecha fábricas no Brasil, veja perguntas e respostas, então você pode entrar ali e ver aí, talvez, perguntas e respostas mais rápidas aí, se você preferir ler a notícia, tá? O portal de notícias da Globo News, né, também a empresa informou que cerca de 5.000 funcionários seriam demitidos no Brasil e na Argentina. Então tá aqui o link, se você quiser assistir também, né, na Globo News. Em nota, a Ford diz que 5.000 funcionários serão demitidos no Brasil e na Argentina. Então isso, quem fez a análise foi a própria Ford. Inclusive é interessante porque a Argentina é um outro país onde a empresa passará por reestruturação em 2021. A companhia não detalhou exatamente quantas pessoas perderão trabalho em cada país, então vamos aí esperar. E também não há definição sobre o destino das fábricas onde a Ford está instalada. Então, segundo o blog da jornalista Ana Flor, da Globo News, o governador da Bahia, o Rui Costa, do PT, entrou em contato com as embaixadas da China, do Japão e da Coreia do Sul para uma visita, aliás, a planta, né, de Camaçari, e o processo visa aí atrair uma nova montadora para o local, né? Então isso já foi iniciado, mas tudo isso você também consegue encontrar aqui no portal da Ana Flor, que eu falei, G1, no dia 11/1, com a saída de Ford, o governador da Bahia busca China, Japão e Coreia para atrair nova montadora, tá? Então o governador aí já se espertou. E aí você deve falar assim, né? Você fala assim, prof, tá bom, já vi a notícia. Mas por que a Ford vai deixar de produzir carros no Brasil, afinal de contas, tá? Então, em nota, tem uma nota, a Ford anunciou o fim da produção no Brasil, tá aqui, tá? A nota, ó, Ford avança na reestruturação da América do Sul, então ele usa uma outra expressão, ele fala que é reestruturação, não é fechamento, né? E nessa nota ele elencou alguns dos motivos para sua decisão. Depois você pode ler essa nota com calma, a gente não tem tempo para ler ela por completo, então eu vou resumir para você aqui. Então, o primeiro ponto citado é a transformação do mercado automotivo global, com o início de um processo de migração para os carros elétricos e autônomos, né, como ela coloca, né, aqui, ó, que passando por um processo de transformação impulsionada por novas tecnologias emergentes, serviços conectados, eletrificação e veículos autônomos, com demandas dos consumidores e itens regulatórios remodelando o mercado. Então, a primeira questão dada pela Ford foi isso, né? Olha, a galera tá indo pro carro, o carro elétrico. Falei eletrônico? Se eu falei, desculpa, é elétrico e autônomo. Então, esse movimento ocorre por demandas de consumidores e também por regulações ambientais mais rígidas dos governos pelo mundo, né? Até se você quiser saber um pouco mais sobre carros elétricos, tem essa reportagem aqui do Nexo Jornal, porque os carros elétricos estão em alta em 2021 e a indústria automobilística se prepara para grandes mudanças que marcarão os próximos anos, aqui atualizada no dia 13/1. O Nexo fez essa reportagem justamente para explicar a justificativa da Ford, né? Então, a priorização por carros elétricos não é uma exclusividade da Ford, agora no início de 2021, né? Porque apesar de ainda incipiente aqui no Brasil, talvez você já tenha visto um carro elétrico, não sei, mas ele é incipiente ainda no Brasil e no mundo, o novo modelo de automóvel, ele tem atraído e exigido cada vez mais investimentos, trazendo um custo bastante alto para o desenvolvimento dos produtos. Inclusive, esse foi um dos motivos por trás da fusão entre a italiana Fiat e a francesa Peugeot,
que foi aprovado pelos acionistas no dia 4 de janeiro de 2021, anunciada pelo New York Times aqui também, essa fusão no início de janeiro de 2021. Portanto, não é uma novidade. Tá? Também a Ford fala sobre a pandemia que ampliou os desafios do negócio. Então ela fala sobre uma capacidade ociosa da indústria que eu vou explicar para você agora, tá? Então esse aspecto levantado pela Ford ali nessa nota da pandemia do novo coronavírus, que segundo a própria empresa, como você viu, trouxe uma persistente capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas na América do Sul, especialmente no Brasil. E aí nós entramos em algumas reportagens importantes para falar sobre os mercados de carros que já vinha, na verdade, em baixa no Brasil desde 2014, o ano do início da nossa recessão, que durou até 2016. Para você ter uma ideia, até 2020, o nível de vendas de 2013, ou seja, alcançado um ano antes da recessão, nunca chegou a ser recuperado. Então, na verdade, não sei se a gente saiu efetivamente da crise. Inclusive, se você acha que nós saímos da crise ou você acha que não, escreve aí embaixo nos comentários do vídeo, porque é bem interessante a gente compartilhar aí essas ideias, né? Diga por quê, o que você acha e por quê. Mas enfim, a pandemia ela derrubou algo que já estava difícil, a pandemia acabou derrubando ainda mais os números da indústria automotiva no Brasil em 2020 e a produção total dos carros caiu 31,6% em relação ao ano anterior. Detalhe, a gente já estava com queda, né? Então, os dados da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que foi obtido pelo jornal O Estado de São Paulo, eles confirmam aí que o setor tem grande capacidade ociosa, então não foi só a nota da Ford, mas sim, né? A FGV já tinha estudado, falou que tem uma grande capacidade ociosa, operando em um nível abaixo da média do restante da indústria de transformação, das outras indústrias de transformação. Aí o Nexo Jornal já tinha feito, olha, em setembro de 2020, uma reportagem falando sobre a pandemia, como a pandemia afetou a indústria automotiva do Brasil. Então, mesmo antes do anúncio da Ford fechar, já havia esse anúncio, né, na verdade, que poderia acontecer por conta dessa queda. O G1, no dia 8/1, também falou a produção de veículos no Brasil cai 31,6% em 2020 e tem pior resultado desde 2003. Então, lembrando que a Ford anunciou no dia 11, né? Então, nós temos aqui antes, já o G1 já estava falando sobre isso. Exportações caíram 24,3% e o número de empregos 4%. Para 2021, a Anfavea tem previsões de conservadoras para o setor, com crescimento de 25% na produção. Né? Também aqui, a reportagem na qual eu me referi, dados da FGV indicam ociosidade superior a 30% no setor automobilístico do país. Recuperação tem sido impulsionada pelo auxílio emergencial, exportações e mudança no padrão de consumo causados pela Covid, mas ela ainda é pontual e localizada. Aí no dia 12 de janeiro, já falando sobre esses dados. E aí ele faz um conteúdo completo falando sobre dos dados, a mudança global traz dificuldade na indústria automotiva e pressiona montadoras, falta de estoques nas montadoras afeta a entrega de carros nas locadoras e o governo fala em recolocar os 5 mil trabalhadores que vão perder o emprego com saída da Ford. Vamos ver como, né? Mas enfim, então em 2020 o desempenho da Ford foi pior do que a média do restante do mercado do Brasil, como eu acabei de falar. A empresa teve uma queda de quase 40% em suas vendas. A multinacional, que historicamente era a 4ª maior montadora do país, caiu para a 5ª posição no ranking da parcela do mercado brasileiro em 2020. Então nós temos aqui algumas reportagens, né, aqui de novo a Ford anunciando. Na sequência, a Ford decide fechar 3 fábricas no Brasil e encerrar toda a produção local. Então aqui também nessa reportagem eles falam dessa colocação, né, desse histórico da Ford. O comunicado da empresa também cita um desejo de sustentar o modelo de negócios no Brasil e na América do Sul em SUVs, picapes e veículos comerciais, ou seja, a empresa deve focar em modelos mais rentáveis, algo que já faz parte da sua estratégia global desde 2018. Existe um deslocamento da produção para a Argentina, que é parte desse movimento, porque a planta argentina foca em picapes. A fábrica de Taubaté é especializada em motores e a fábrica de Camaçari produz modelos EcoSport e o Ford Ka. Então aí a gente já vê
nova, aqui o The New York Times já fala, né, sobre a questão da mudança, né, ela tem mudado a sua forma de ver as montadoras, e a UOL publicou também no dia 11, aí porque que a Ford fecha as fábricas no Brasil e mantém produção em países vizinhos, e a reportagem aí é porque a Ford saiu do Brasil. Se você quer assistir esse vídeo também, eu recomendo bastante, tá? Bom, um último fator levantado pela Ford, lá naquele comunicado que eu falei, que caso você tiver interesse para você ler ele completo, é a desvalorização do real frente ao dólar em 2020. O câmbio alto aumentou os custos de importação de insumos importantes na linha de produção, né? Imagina, né? E isso vai encarecer e prejudicar as operações da empresa, obviamente, porque o real está desvalorizado, né? E aí tudo que a Ford compra vem de fora, logo fica muito caro. Passar o valor para o consumidor acaba se tornando inviável diante da crise e desemprego que o Brasil vive, ou seja, a gente está no mato sem cachorro, né? E daí fica bastante complicado, tanto é que também o Nexo Jornal fez uma reportagem no dia 9 de março de 2020 sobre muito além da Disney, qual foi o efeito do dólar alto na economia. Então, a cotação da moeda americana bate recordes nominais no Brasil no começo de 2020 e o Nexo explica como isso pode afetar exportadores e importadores e pressionar a inflação. Então, essa questão da importação e exportação, que foi a reportagem do Nexo Jornal em março de 2020, se reflete hoje, né? Se reflete hoje no fechamento da fábrica da Ford. Também o Nexo publicou no dia 11 de outubro de 2020 por que o real sofreu tanta desvalorização. Se você quer entender, a taxa de câmbio subiu 40% nos primeiros 9 meses do ano no Brasil, mais que em outros países emergentes. E aí o Nexo Jornal ele conversou com economistas para entender melhor esse movimento. Se você tem interesse, vai lá no Nexo Jornal, leia essas duas reportagens para você entender essa notícia. A Ford fecha fábricas no Brasil. Tá? Para você entender essa notícia. Então é bem importante aí essa ligação de várias outras pontas para a gente entender a notícia em si que eu te apresento agora. Um pouquinho de história. Por quanto tempo a montadora ficou no Brasil? Você já sabe, falei, né? Aí no começo da aula, né? Sobre em 1919 foi aberta, né? A montadora aqui no Brasil. Mas os primeiros automóveis da Ford a serem comercializados no Brasil eram importados nos Estados Unidos e começaram a ser vendidos aqui em 1904. A montadora foi a primeira fábrica de carros no Brasil, né? As operações duraram aí, portanto, mais de 100 anos. A planta pioneira foi inaugurada em 1919 no centro de São Paulo, produzindo o famoso modelo Ford T, que você já deve ter visto nas suas aulas de história na escola, né? Então, nós temos aqui o Estadão publicando, a Ford anuncia fim da produção no Brasil após um século e vai demitir 5.000 funcionários. Então, desde 2019 vinha fazendo, na verdade, ele fabricava veículos no país desde 2019 e vinha fazendo cortes do pessoal nos últimos anos e sofrendo quedas superiores do mercado. As demissões vão afetar as operações no Brasil e Argentina, né? O G1 fez um histórico, fez uma reportagem, a Ford inaugurou a primeira fábrica de automóveis no Brasil, veja o histórico, né? Então aqui nós temos muita história da fábrica, né? A empresa esteve presente no boom dos automóveis no Brasil aí nos anos 50, favorecida pela política econômica do então presidente Juscelino Kubitschek. No final da década de 70, a greve dos metalúrgicos do ABC contou aí com a participação dos funcionários da Ford em São Bernardo. E nesse contexto notabilizou-se o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, né, uma figura que marcaria a política do país nas próximas décadas. Tudo isso você encontra também nessa reportagem da Exame, no dia 11 do 1 de 2020. Ford acaba uma história de 101 anos de inovação e pioneirismo no Brasil, né? Então aí também vários né, vínculos de mídia falando sobre essa questão. E aí você fala assim, tá, mas a decisão da Ford de fechar as fábricas atinge apenas o Brasil? Então as mudanças anunciadas pela Ford no Brasil no início de 2021 se inserem num contexto maior de atuação global da empresa, tá? O foco em linhas mais rentáveis e a preparação para a chegada do carro elétrico e autônomo motivaram as alterações em sua estrutura em outros países também nos últimos anos. Então
Eu vou te mostrar aqui algumas reportagens, né, que identificam isso. Olha, Ford fecha fábricas na Austrália após 91 anos no país, isso em 2016. Montadora chegou no país em 1925, Renault, Chrysler, Nissan, entre outras, já deixaram a Austrália. Fechamento de fábrica da Ford na França tem indenização milionária em 2019. Montadora apresentou um plano de demissão voluntária com direito a pagamento e cursos profissionalizantes aos empregados. Depois, Ford anuncia corte de 7 mil empregos em todo o mundo. Isso em 2019. A montadora quer eliminar 10% da sua força de trabalho até o final de agosto, em parte de seu plano de reestruturação. O objetivo é economizar 600 milhões de dólares. Mas não termina aí, ó. Ford vai cortar milhares de empregos na Europa em plano de recuperação. Também em 2019, a montadora planeja abandonar mercados não lucrativos, rever suas operações na Rússia e fechar fábrica de transmissões na França. Então, essa estratégia exige um corte de gastos. Você está vendo, né? A concentração de recursos em investimentos de maior rentabilidade, se ele quer investir em carros autônomos e elétricos. Então foi por isso que em 2016 a montadora anunciou o fechamento na Austrália. 3 anos depois foi a vez da planta da Ford na França. Em 2019, cortes na empresa foram feitos na Rússia, nos Estados Unidos, no Reino Unido. E no Brasil, a fábrica de São Bernardo foi fechada também em 2019, como eu já te mostrei. Então, em 2021, o ano começa com o anúncio da reestruturação da América do Sul, afetando principalmente, sim, o Brasil, tá? E aí você vai perguntar, mas de onde virão os novos carros da Ford agora, professor? Eu adoro a marca Ford, sempre tive Ford na minha vida. Você já teve um Ford na sua vida? Eu já tive um Ford Ka. Meu primeiro carro, gente, que com 8 meses, 2 amigas minhas pegaram meu carro e deram perca total nele. Pois é, essa foi a minha experiência com a Ford, só. Mas enfim, né, foi uma experiência até então feliz. Bom, mas com o fim da linha de produção brasileira, o país deve importar os carros do Uruguai e da Argentina, então agora a gente vai passar a importar esses carros. A empresa americana também fala de importação de outros mercados, aí sem especificar as origens desse mercado. E um dos resultados dessa migração é que a empresa deixará de produzir e ofertar os modelos Export e Ford Ka, apesar de manter os serviços de manutenção e assistência. Ou seja, saiu de linha. Se você tem uma Export e um Ford, já sabe que está na hora de vender, tá? Olha lá. Quais carros da Ford ainda serão vendidos no Brasil? Se quiser ver tudo sobre isso, então nós temos aí os encerramentos da produção das linhas Ka e Export, que promove mudança drástica no portfólio da empresa do país, tá? Bom, em dezembro de 2020, o presidente da Ford na América do Sul, Lilo Waters, anunciou um programa de investimento de 580 bilhões de dólares na Argentina, onde a produção, como eu já falei, é centrada em picapes. E além da expansão da produção, os recursos serão usados para modernizar a planta que está localizada na Grande Buenos Aires, tá? Tudo isso você também vê aqui na reportagem da Valor Econômico. A análise, né? Ford confirmou a opção pela Argentina para produzir na América do Sul. Em dezembro de 2020, ao anunciar o plano de investimentos do país vizinho e nada para o Brasil, a empresa deixou claro que o Brasil já não fazia parte da estratégia industrial da companhia, que, como você viu, já vem fechando empresas, indústrias, plantas, né? Em várias partes do mundo. A fábrica da Argentina é considerada a mais rentável por ter uma operação menor e produzir veículos de uma linha com maior valor agregado. Então, a preferência dada à produção argentina estaria também ligado à maior dolarização da economia do país, né, o que facilitaria o repasse de custos. Né, isso significa que com os fornecedores e clientes aceitando fazer transações em dólar, a montadora fica menos dependente aí dos movimentos do câmbio local. Já no Brasil, onde a economia não é dolarizada, as operações são mais dependentes da trajetória do câmbio, né? Então eles querem se afastar disso. Você entende melhor isso, tá? Também é nessa reportagem do dia 12 de janeiro do Estadão. Mudança global traz dificuldades à indústria automotiva e pressiona montadoras. Para analistas, decisão da Ford mostra dificuldades do setor em se adaptar ao cenário de carros elétricos e híbridos no país, gerando risco de outras montadoras também deixarem o Brasil. Então, talvez isso possa virar um efeito dominó aí para a história econômica do Brasil. Então, o que a gente pode falar ainda de destaques aqui? Então, a mudança global, perceba que é uma mudança global que traz dificuldade à indústria automotiva e pressiona montadoras por conta desses carros elétricos
e híbridos no Brasil e no mundo, né? Lembrando que agora nós estamos num momento de troca, de impasse, né? Aí é na qual nós temos efetivamente, né, o Brasil sendo prejudicado, mas vem aquela parte que nós temos que falar, olha, a questão da tecnologia, ela precisa ser acompanhada pelos países. Então, se você só esperar a tecnologia do outro, você sempre vai receber o resto e fica à mercê dessas mudanças relacionadas ao câmbio, relacionadas às mudanças econômicas maiores e 5 mil desempregados na sequência, tá? Bom, espero que você tenha entendido todo o processo, tá? E eu espero você, então, na próxima segunda-feira, né, com mais uma aula de atualidade. Se você quer saber sobre mais algum assunto, escreva aí nos comentários, peça o assunto que você quer que a gente trabalhe aqui. Se for considerado relevante para o seu concurso, com certeza será trabalhado por mim aqui nas nossas aulas de segunda-feira. Não esqueça de dar um like, fazer assinatura aqui do canal do YouTube do Fox para você ser notificado de todas as aulas de atualidades que eu gravo aqui, então, todas as segundas-feiras, ou aquelas gravadas de forma emergencial, tá? Então, para você não se esquecer, siga lá o Fox Concursos no YouTube, no Instagram, no Facebook. Legal também que as nossas aulas são convertidas em podcasts, então você pode entrar lá no Spotify e ouvir as nossas aulas, baixar em casa e ouvir depois as nossas aulas no trânsito, na corrida, na academia, picando batata, enfim, o que você preferir, certo? Um grande beijo e até a próxima!